Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 26, leremos até o versículo 43. Sermão de Paulo na cidade de Antioquia da Psídia, dentro da sinagoga judaica. Paulo então, expondo o seu sermão, dizia, verso 26, varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, e a vós vos é anunciada ou enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, falando de Cristo, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, e, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. E, saídos os judeus da sinagoga e gentios, rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. O texto fala do sermão de Paulo na cidade de Antioquia da Psídia. Não confundir com Antioquia da Síria, que fica ali na região da Palestina, do Oriente Médio. Esta Antioquia está na Europa, na zona ou costa sul da Ásia Menor, a atual Turquia. Paulo, ele sai na sua primeira viagem missionária da cidade de Antioquia da Síria e passa por algumas cidades. E ele está agora nesta última cidade, por assim dizer, na cidade de Antioquia da Psídia. Esta cidade que era um centro militar, uma colônia romana, que compunha ou fazia parte da província da Galácia, nas regiões limites da Frígia. Então Paulo, ele, como de costume, nós vamos ver em todo o livro de Atos, ao invés de ele se dirigir primeiramente aos gentios, ele ia para a sinagoga dos judeus,
porque Paulo, sendo um judeu, quando você lê isso em Romanos 9, os primeiros versos, Romanos 10, os primeiros versos, Romanos 11, os primeiros versos, você percebe que ele, como judeu, ele anela, ele busca a salvação dos seus consanguíneos, ele quer que o Senhor Jesus seja revelado ao coração dos judeus. Então ele usou esta estratégia inicial, uma estratégia missionária, de pregar o evangelho primeiramente nas sinagogas, por onde quer que ele passasse. Lembrando que estas sinagogas estavam espalhadas, são os chamados judeus da diáspora, não eram aqueles judeus que estavam em Jerusalém, estavam espalhados na Europa e outras regiões. Então Paulo se dirigia sempre a uma sinagoga e inicialmente ministrava a palavra de Deus ao coração dos judeus. Quando os judeus rejeitavam, ele sacudia o pó e ia então até os gentios e a eles ministrava a verdade do evangelho na pessoa do Senhor Jesus. Esta era uma estratégia que Paulo utilizava. Quem sabe como que para provocar nos judeus esta possibilidade do recebimento da salvação. Como li inicialmente a partir do versículo de número 26, a parte final do verso diz que a eles, a nós, foi enviada a palavra desta salvação. Repita após mim, por gentileza, a palavra desta salvação. E esta salvação nada mais é do que o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, diferentemente dos sermões de Pedro e também de Estevão, apesar das semelhanças, se você lê o capítulo 2 de Atos, o capítulo 7, o capítulo 6 e 7 de Atos, no sermão de Pedro e de Estevão respectivamente, os irmãos verão semelhanças deste sermão, porque esta pregação é um registro de Lucas, porém não ipsis literis, não palavra por palavra de Paulo, mas ele faz um apanhado, ele faz uma condensação, um resumo da mensagem que Paulo pregou na sinagoga da Antioquia da Psídia. E diferentemente dos outros dois sermões citados, aqui Paulo não utiliza a rejeição dos judeus como meio de acusação, como fez Pedro. Pedro acusou os líderes religiosos, as autoridades de Israel, de terem crucificado a Cristo. Como Paulo aqui estava num contexto gentílico, ele menciona que os moradores e as autoridades de Jerusalém não conheceram a Cristo, verso 27, não receberam a Jesus, e também não entenderam as escrituras proféticas que todo sábado os judeus liam na sinagoga, ou seja, perderam o tempo da visitação do Senhor. E Paulo mesmo assim ainda afirma no verso de número 27, mas isto aconteceu para que se cumprisse as vozes dos profetas, ou as palavras proféticas. E então não estava nada fora do controle de Deus, porque Deus nunca atua de improviso, Deus sempre sabe o que faz e como realiza a sua vontade e o seu querer. Por isso que é glorioso saber que o nosso Deus, ele detém todo o poder e toda a soberania, do começo ao fim. Ele é o único Deus que eu e você conhecemos, que anuncia o fim desde o começo. Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Amados, esta é a palavra da salvação. Veja que Paulo, neste sermão, ele é dividido em 3 discursos, ou 3 fases. Do versículo 16 ao 25, Paulo faz uma breve recapitulação da história da salvação. Começando pelos patriarcas, ele vai até a monarquia. E até aqui não há nenhum problema. Paulo está apenas recapitulando, como fez Estevão, a história da salvação de Deus por Israel e a favor de Israel. Mas
Paulo tinha em mente que ele chegaria a um ponto da sua mensagem para introduzir o tema mais apaixonante do ministério de Paulo, o tema mais vibrante do Novo Testamento, a mensagem mais gloriosa do Novo Testamento e de toda a Bíblia, a respeito de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Há quem diga que todos os caminhos da pregação de Paulo levavam para Cristo. Veja, em primeiro lugar, que este sermão, ele está dentro de um contexto missionário. Veja que é na primeira viagem missionária, e em cada cidade que ele passa, ele prega a respeito de Cristo. A primeira nota desta mensagem é esta: toda pregação precisa ter um contexto e um fundo de missões, um contexto missionário. Só faz sentido pregar se for para um contexto missionário. É claro que há outros valores importantes relacionados na pregação, no tocante à própria edificação do corpo de Cristo numa igreja local, mas aqui Paulo e todos os demais apóstolos, evangelistas, sempre ministravam a palavra neste contexto missionário. E em segundo lugar, Paulo também ele utiliza o testemunho das Escrituras como pivô, como ponto central de suas mensagens. Paulo ele fala no verso de número 31, que os discípulos que acompanharam Jesus da Galileia para Jerusalém se constituíram em testemunhas porque viram que Jesus ressuscitou dentre os mortos, de modo que a ressurreição de Jesus não era com base em tradições, em achismos, mas com pessoas vivas que viram com seus próprios olhos aquele que antes havia ensinado, pregado sobre o reino dos céus, agora estava vivo e vivinho diante dos olhos deles, e eles se tornaram testemunhas audaciosas de que de fato Jesus havia rompido as cordas da morte e havia ressuscitado com poder e grande glória. Mas Paulo não apenas se socorre do testemunho das testemunhas oculares. O apóstolo Paulo também, ele suscita, como disse, o testemunho das Escrituras, porque toda pregação precisa ter as Escrituras como foco de exposição. E em terceiro lugar, como já mencionei, toda pregação precisa ser cristocêntrica, ou seja, apontar para Cristo, elevar a Cristo, mostrar os acontecimentos centrais do Evangelho a respeito, portanto, do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui, amados, na segunda porção desta mensagem de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia, do verso 26 ao 37, aqui está a segunda porção. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que Paulo, ele fala das características deste evangelho. E eu vou chegar já já neste ponto para vos falar, deixando como mensagem central para vocês nesta noite, as marcas e características do evangelho que Paulo pregava, não apenas aos gentios, mas também primeiramente aos judeus. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele utiliza o Salmo de número 2 como prova de que Jesus, ele era o Filho de Deus. Quando Deus o ressuscita dentre os mortos, é a prova final de que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Salvador e o Messias aguardado e esperado por todo Israel. Ele usa o Salmo de número 2. Assim como Pedro em Atos 2, ele usa o Salmo 16, verso 10. Paulo também usa aqui no verso 35, a citação do Salmo 16, verso de número 10, de que o santo não veria corrupção, de modo que mesmo Jesus tendo
morrido ou sido morto, na verdade ele não veria a corrupção, ele não ficaria jazendo na corrupção, na decomposição corporal e no apodrecimento do seu corpo. A Bíblia profética, a palavra profética registrada no Salmo 16, verso 10, dizia: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E esta palavra não poderia ser aplicada a Davi, porque Davi até hoje, se você for a Israel, lá em Jerusalém, eles dizem que em tal lugar aqui está os restos mortais do corpo de Davi, de modo que esta mensagem, este salmo profético não era a respeito de Davi, coisa que Paulo faz o contraste do versículo 36 e verso de número 37, porque Davi morreu e o seu corpo apodreceu. O nosso Jesus, ele morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o seu corpo não viu a corrupção e não viu o apodrecimento. Isso era profecia. Mas há algo belo e lindo na terceira passagem citada por Paulo aqui, que está no verso de número 34. Ele disse: Deus expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vós as santas e fiéis bênçãos de Davi, e vos darei. Que coisa extraordinária esta promessa. E eu quero que você entenda comigo quais são estas promessas misericordiosas, santas e fiéis que Deus prometeu a Davi e que Paulo aqui está citando. Isaías 55 verso 3, olha o que Deus disse através do profeta Isaías: inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, um concerto perpétuo, dando a vós as firmes bênçãos, beneficências de Davi. Deus estava prometendo que o modo como ele tratou Davi, ele trataria também aqueles com quem Deus faria aliança eterna e concerto perpétuo. No primeiro momento, esta palavra diretamente se aplica à nação de Israel, ao povo de Judá. Porém, o apóstolo Paulo estende a aplicação dessa profecia e diz que o fato de Deus ter ressuscitado a Jesus dentre os mortos é porque Jesus de fato era a promessa que Deus tinha feito a Davi, de que não faltaria um sucessor para o seu trono, e que esta promessa que Deus fez, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12 a 14, não faltará um sucessor para o seu trono. E quando Paulo ele utiliza esta expressão, ele está dizendo: agora sim, este que foi prometido, aquele que seria o descendente de Davi, que ocuparia o trono de Davi, este que preenche todos os requisitos para se tornar e ser como de fato é, aquele que é o sucessor e o descendente do trono davídico. Quando o início do processo da encarnação, a partir da encarnação, quando é anunciado o nascimento de Jesus através do anjo Gabriel, quando você lê Lucas capítulo 1, verso de número 32 e 33, há algo lindo neste texto. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, verso 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Paulo então está dizendo que esta promessa, ela se cumpriu, que Jesus era o Messias prometido, era o descendente de Abraão, era o descendente de Davi. Quando você lê Mateus capítulo 1, verso 1, o primeiro versículo do Novo Testamento, fica claro a este entendimento: livro da geração de Jesus Cristo, filho de
Davi, filho de Abraão. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, como o evangelista Mateus também, Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez a Abraão e Deus fez a Davi. E agora Paulo está dizendo, as firmes beneficências e bênçãos fiéis de Davi serão dadas a vós. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e hoje nós somos alcançados com as fiéis bênçãos que Deus prometeu a Davi. Tá, pastor, eu já entendi, essa é uma boa notícia, é uma promessa gloriosa, mas dá para o Senhor falar um pouquinho melhor, quais são estas fiéis promessas e bênçãos que Deus prometeu a Davi? Para que você entenda isso, necessariamente, você precisa ler o Salmo de número 89, pelo menos alguns versículos. Vamos ler aqui alguns versículos para que você entenda. A partir do verso 20, Salmo 89, 20. O que Deus fez e prometeu a Davi. Eu quero dizer-vos nesta noite, tranquilamente, com base nestas palavras proféticas que o apóstolo Paulo faz no sermão pregado na sinagoga de Antioquia da Psídia, esta transposição de que estas fiéis promessas não só seriam alcançadas, não só apenas seriam ministradas aos judeus, mas também porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e nós temos Jesus no coração, estas fiéis promessas também alcançam as nossas vidas. Verso 20 diz assim: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Graças a Deus, ele foi ungido também. Nós também fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. 1 João 2, verso 20. Agora, olha o verso 21. A minha mão estará com ele, sempre. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. Esta é uma promessa que Deus fez para Davi. E eu quero aplicar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que as fiéis beneficências, bênçãos e promessas que Deus fez a Davi, chegou também a nós por intermédio de Jesus Cristo, pela sua ressurreição. A mão de Deus ficará firme sobre a sua vida e a sua cabeça. O braço de Deus vai fortalecer também você, porque se Deus prometeu isso a Davi, através de Jesus, estas promessas chegam a nós nesta noite. Mais uma vez, somos relembrados desta grande verdade. Verso 22, o inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Eu quero aplicar sobre a sua vida, o inimigo jamais o surpreenderá. Você jamais será pego de surpresa, porque assim como Deus prometeu a Davi, Deus também nos alcança com estas fiéis e gloriosas promessas. Tem mais, verso 24, a minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, estarão com ele, com Davi, e em meu nome crescerá o seu poder, o meu nome será exaltado o seu poder no meu nome, de modo que eu também digo a você nesta noite, irmão e irmã, talvez você veio nesse santuário para ouvir esta palavra, assim diz o Senhor, a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com você, o acompanhará, ou acompanharão, e através do nome do Senhor Jesus, a sua influência será exaltada. A ideia aí de poder é força, influência. Deus fará com que a sua influência seja aumentada por causa da autoridade do nome que repousa sobre a sua vida. O nome que é sobre todo nome. Não é o nome de Davi, não é o nome de Paulo, não é o nome de Maria, não é o nome de Pedro nem de Estevão. É o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Repousa sobre a sua vida o poder deste nome. E é por causa do poder deste nome que a tua influência crescerá para o cumprimento do propósito do Senhor.
Olha, tem mais, verso de número 26, ele me invocará dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Deus estava dizendo, Davi, ele será um homem de comunhão comigo, e me chamará de Pai, e eu lhe serei por Pai, e ele será o meu filho. Olha que promessa gloriosa, veja se isso não se aplica a nós. Foi Jesus quem primeiro ensinou a paternidade do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nós declaramos Pai, Pai nosso que estás nos céus, e nós também reconhecemos que o nosso Deus é o nosso Pai e é a rocha da nossa salvação. Conservarei, verso 28, para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Conservarei a minha bondade para contigo, diz o Senhor nesta noite. Verso 29, farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Aqui foi uma promessa específica de Deus a Davi, e que Deus de fato cumpriu, quando ressuscitou o legítimo herdeiro de Davi, para se assentar no trono. E nós como igreja aguardamos, irmãos, o cumprimento desta palavra profética, porque em breve o filho de Davi retornará nos ares, e ele com a sua glória descerá, se assentará no trono de Davi, reinará sobre Jerusalém como a capital mundial, e o seu governo sobre as nações será regido com vara de ferro, com cetro de justiça e com cetro de equidade. Louvado seja o Senhor. Estas são algumas indicações de algumas promessas que Deus fez a Davi e que Deus estendeu a nós por causa de Jesus Cristo. É razão e motivo de você glorificar ao Senhor nesta noite, porque o modo como Deus tratou Davi, mesmo no seu erro, no seu pecado, ele foi alcançado pelo favor, pela graça, pela benignidade, pela multidão das misericórdias do Senhor, e por causa da misericórdia de Deus na vida de Davi, ele recebeu o perdão para os seus pecados. De igual modo nós também, ao nos arrependermos, nos humilharmos diante do Senhor, temos da parte do Senhor a garantia de que o perdão divino alcançará a nossa existência e a nossa vida. Portanto, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor para nós. Pastor, encerre dizendo a nós quais são as características do evangelho que Paulo pregou na sinagoga de Antioquia da Psídia. Verso 32, dependendo da tradução que você tem, diz assim: e nós vos anunciamos o evangelho da promessa. A primeira característica do evangelho é que o evangelho é o evangelho da promessa. E a palavra desta salvação não é que o evangelho é uma promessa que Deus vai cumprir. O evangelho é uma boa nova que Deus já cumpriu a promessa que ele havia feito. Todos os profetas anunciavam a chegada do Messias. O Messias veio, o Messias cumpriu a sua missão e portanto Deus o ressuscitou dentre os mortos como prova final de que ele de fato gozava da filiação eterna, da filiação divina. Qual outra marca do evangelho, pastor? O evangelho não é apenas o evangelho da promessa, mas também é o evangelho do perdão. Verso de número 38 diz: meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vós. O evangelho, a boa nova do perdão, é anunciada a vós, e por isso nós estamos debaixo do evangelho da promessa, debaixo do evangelho da remissão, do evangelho do perdão. Verso 39, do evangelho da justificação. Você e eu, como culpados, fomos declarados não culpados por causa daquele que pagou a penalidade na cruz. O castigo que foi repousado sobre ele nos trouxe a paz, e é por isso que nós somos declarados justificados. Este é o evangelho do perdão e da justificação. Em terceiro lugar, verso 43
43, o último versículo que li, quando li esta passagem, é o evangelho da graça de Deus, o evangelho da promessa, é o evangelho do perdão, é o evangelho da justificação, é o evangelho da graça de Deus. Quando os judeus e os gentios ouviram a mensagem de Paulo, a partir do verso de número 38 ao 42, é a terceira parte deste sermão, e quando ele encerra a mensagem, ele então se despede, e muitos judeus e prosélitos seguiram a Paulo, e o que foi que Paulo disse para eles? Continuem firmes na graça de Deus, porque Paulo viu que eles tinham sido tocados pela graça, porque o evangelho é o evangelho da graça de Deus. Em penúltimo lugar, o evangelho também não é apenas o evangelho da promessa, o evangelho do perdão e da justificação, o evangelho da graça, mas também é o evangelho da luz. Verso de número 47, porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que por ela seja estabelecida a salvação até os confins da terra. O evangelho é o evangelho da luz e não das trevas. Onde houver trevas, com a chegada do evangelho, toda treva é dissipada, toda escuridão vai embora, porque o evangelho de Cristo é o evangelho da luz. Fiquem, irmãos, com esta palavra, porque tudo que Cristo é e tem, o evangelho assim nos assegura. Cristo é a promessa, e nele está a promessa. Cristo é o perdão, e nele está o perdão. Cristo é a justiça, e nele nós somos justificados. Cristo é a graça, e tem a graça, e por causa dele nós estamos mergulhados no evangelho da graça. E Cristo é luz, e ele tem a luz, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. E eu tenho certeza que com base nesta palavra, você sai daqui ricamente abençoado por este evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, o evangelho da promessa, o evangelho da luz. Que Deus abençoe a todos.